Sejam bem-vindos. Estamos mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador através da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus. Hoje abordaremos o tema O Poder da Fé Raciocinada, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. E recebemos o nosso irmão Jefferson Quadros, trabalhador do movimento espírita. Seja bem-vindo, Jefferson. Olá, Vanderlei. Olá, amigas e amigos. É uma alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez. Muito bem. Jefferson, direto ao tema. O que é fé? Bom, Vanderlei, falar sobre fé é fácil, né? Porque aparentemente a gente entende bem a fé, né? Mas se a gente pegar uma citação de Joana de Ângeles, lá no livro Jesus e o Evangelho à Luz do Espiritismo, a Joana de Ângeles nos diz que a fé expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. E a Joana segue dizendo que a fé pode ser natural ou adquirida. Então, ter fé é uma aquisição, né? Não é uma coisa que vem pronta. Nós precisamos desenvolver. Eu costumo falar brincando que quando eu era pequena, minha mãe me dizia assim, tu tem que ter fé. E eu perguntei para ela, o que é fé, mãe? E ela diz, não interessa, tu tem que ter. E é mais ou menos assim que a gente levava esse entendimento de fé anos atrás, né? E muitas pessoas não tiram tempo para entender realmente o que é a fé, né? E aí imagino que a fé é algo que tu tem que ter e não tem muita explicação. Porém, é importante que a gente compreenda a fé e entenda que fé é muito mais do que crer, né? Nos diz o Haroldo Dutra Dias que a fé é uma confiança irrestrita. Então, a fé é algo consolidado, mas para que ela seja consolidada, ela precisa ser baseada numa estrutura, né? Nós temos que estar convictos dessa fé que a gente alimenta. Então, não basta eu dizer que eu creio em Deus, eu dizer que eu creio em Jesus, eu creio em quem quer que seja. Eu preciso entender o porquê, né? E estar convicto dessa crença que eu tenho, para que a minha fé não venha a ser uma fé fugidia, uma fé que me deixa na mão na hora que eu mais preciso dela. Como proceder para adquirir e consolidar a fé? Aí é que mora o pulo do gato, né, Vanderlei? A nossa fé, então, como é uma aquisição, ela precisa ser trabalhada intimamente, né? E precisamos entender, primeiro, esse conceito de fé, entendendo que fé, muito mais do que acreditar, é ter essa certeza irrestrita. E quando nós desenvolvemos essa certeza irrestrita, nós vamos ter essa base de procurar entender, né? A fé tem que ser uma fé questionadora. Eu creio em Deus, por quê? Quem é Deus? Como é Deus? Como é que Deus age? Por que é assim? Por que é assado? Então, nós temos que procurar ser questionadores, para que nós tiremos as nossas dúvidas e aí tenhamos aquela fé que Kardec tanto fala, que é a fé raciocinada, que é aquela fé que enfrenta a razão face a face em qualquer época. Não tem medo de questionar, não tem medo de perguntar, vai encontrar as respostas, mas é aquela fé que vai se firmando cada vez mais quanto maior for o nosso entendimento. E é essa fé que nós precisamos desenvolver. E como é que a gente faz para desenvolver? Primeiro, buscar, né, ter esse questionamento. Eu preciso entender o motivo da minha fé. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé na doutrina espírita. Eu preciso procurar entender, né, estudar, buscar respostas, não ser submisso àquelas informações que a gente recebe sem questionamento algum. Nós temos na nossa história muitos itens, muitos pontos que são tratados dos dogmas religiosos que eram impostos às pessoas, né?
Então, cria-se em determinadas circunstâncias, como céu, como inferno, e nunca se questionava da realidade, né? Cria-se em Adão e Eva, cria-se na situação do mundo ter sido criado em 7 dias, né? Porque eram artigos de fé. E com o tempo, com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento da intelectualidade e com o desenvolvimento dos questionamentos das pessoas, nós começamos, como sociedade, a entender de maneira diferente esses itens de fé e procuramos, nesse entendimento, desenvolver a fé verdadeira. E aí encontramos outras respostas que nos levam a ter essa convicção cada vez maior, que é importantíssima para que a gente siga consolidando essa nossa fé. Disse que não existe o impossível para quem tem fé. É verídica esta crença? É um ponto bem importante, Vanderlei, porque normalmente a gente acaba tendo fé, né? E quando essa nossa fé ela é desenvolvida em bases voláteis, né, que não é aquela base sólida que Jesus nos fala, é a casa construída sobre areia, a gente espera milagres. E esses milagres nem sempre vão acontecer da forma que a gente imagina. Né? Deus faz milagres todos os dias na nossa vida. Né? O milagre naquela forma que a gente entende de coisas espetaculares. Mas são coisas espetaculares, às vezes, tão insensíveis que a gente não se dá conta. Mas quando a gente passa por dificuldades muito grandes, a gente quer que tudo mude de uma hora para outra. E precisamos entender que não é assim que funciona. Né? Deus age de acordo com as suas leis. E essas leis jamais vão ser derrogadas, porque foram criadas justamente para manter a harmonia da criação divina do universo. Então, nós precisamos entender que a nossa fé, ela vai nos levar a uma luta. E essa luta vai ser cada vez mais intensa, quanto mais intensas forem as dificuldades pelas quais nós passarmos. Mas é preciso entender que nem sempre aquilo que acontecerá conosco estará de acordo com aquilo que a gente imagina que seja o certo. Né? Por exemplo, eu estou com uma doença física, fui diagnosticado com a doença pelo médico, o médico me requisita um tratamento, e eu começo a fazer esse tratamento, e daqui a pouco eu conheço alguém que me indica, tu vai fazer um tratamento alternativo. Vamos lá na casa espírita fazer um tratamento alternativo. E aí eu largo o tratamento médico para procurar esse tratamento alternativo. E pode ser que venha a dar algum tipo de problema porque eu deixei o tratamento médico para trás. Eu tive a fé de que o tratamento alternativo ia me transformar, porém eu deixei para trás o recurso que a medicina terrestre me traz, né? E fiz uma escolha incorreta e posso estar colhendo frutos difíceis, né? Então, nós precisamos entender que a fé tem que ser raciocinada, aliada à razão, e se nós temos à nossa volta uma medicina que nos ajuda, nós precisamos nos apoiar nessa medicina para que a gente alcance, nesse exemplo que a gente citou, a cura, que é tão importante para nós. Né? Então, usar todos os recursos. Né? Não viver baseado na fantasia. Buscar trazer a fé para a realidade das nossas vidas também. Então, existe as situações que são difíceis, né? O impossível, ele não existe para quem segue se esforçando, para quem tenta dar um passo a mais, mas nós precisamos estar de acordo com a realidade. E a nossa fé raciocinada vai nos levar por esse caminho. Então, mantendo os pés no chão, agindo com discernimento, com razão, com inteligência, nós vamos alcançar os objetivos, né? Aquilo que for melhor para nós, mas sempre centrados na razão, que é isso que é o extremamente importante, Vanderlei. E como traduzir para as experiências diárias o poder da fé raciocinada? Aí é algo bem importante, né, Vanderlei? Porque no nosso dia a dia, a fé é o que vai nos levar adiante. Né? Nós sabemos que a nossa vida não é nada fácil, né? Nós vivemos num mundo de expiações e provas. Todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem dores, todo mundo tem problemas de relacionamento, problemas financeiros. Nós passamos recentemente, e ainda não terminou a nossa tal da pandemia, né? Então, a gente
vive num mar de dificuldades. E quanto mais intensas essas dificuldades, mais difícil é a gente se sentir motivado nas nossas lutas. E quem vai nos motivar, né, a energia que vai nos dar esse ânimo de seguir adiante é a fé. Então, a fé raciocinada, alicerçada em bases sólidas, né, com esse conhecimento das verdades da vida, entendendo que nós somos espíritos reencarnados, que Deus é extremamente justo e bom, que Deus não perde oportunidades de nos ajudar, que todas as dificuldades, todas as dores que acontecem conosco têm um bom propósito, que as dores de agora podem se transformar, dependendo do nosso esforço, na alegria, na felicidade de amanhã. Isso tudo vai nos ajudar a seguir perseverando pelos caminhos da vida, por mais difíceis que eles sejam, porque a gente sabe que a dor de agora ela é muito pequena perante o benefício das consequências da nossa luta para o amanhã. Tal qual um pai, uma mãe que leva a criança lá no postinho de saúde para fazer a vacina, e a criança chega lá e esperneia, chora, fica bravo com o pai e com a mãe porque passou por uns minutinhos de dor, o pai e a mãe jamais deixam de levar o filho lá porque sabem que aquela dorzinha de agora é para o bem-estar no futuro. É assim que Deus age conosco. Então, uma dorzinha de agora, uma dificuldadezinha de agora, pode se tornar a alegria, a felicidade do amanhã. E por isso é importante que a gente não desista, que a gente não perca o ânimo, que nós não percamos a esperança, que sigamos lutando. E essa fé, essa convicção de que Deus age para o melhor de todos nós, incessantemente, é que vai nos dar esse bom ânimo, né? Então, o convite que a gente faz aqui hoje para os amigos e para as amigas que nos acompanham é de procurar desenvolver essa fé da maneira mais verdadeira possível, para que na hora que a gente precise da fé, ela não nos abandone. Essa fé consolidada no entendimento da verdade, entendendo que Deus é extremamente justo e bom, que a gente, como criaturas imperfeitas que somos, temos os nossos erros, cometemos os nossos enganos, e todas as dificuldades que podem acontecer conosco, elas são decorrências dos erros do passado. E se Deus está nos dando a oportunidade de passar por uma dificuldade agora, é porque essa dificuldade vai fazer um bem enorme para a gente. E quanto mais nós nos esforçarmos, quanto mais bom ânimo nós tivermos, melhores serão os resultados. Nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder o bom ânimo, e essa fé raciocinada é que vai nos dar a força, a coragem para seguir adiante. A vida é o maior presente que Deus nos dá, né, aqui no plano terreno, a reencarnação, porque é uma oportunidade de libertação, de aprendizagem, de crescimento moral. Então, aproveitemos bem tudo isso que Deus nos concede, entendendo que os nossos esforços sempre, sempre, sempre vão ser recompensados na hora certa. Entendendo que tempo também é algo complicado de se analisar, porque o tempo é relativo, né, Vanderlei, como nos diz a física, né, e também a filosofia. Mas precisamos lembrar que existe o tempo de Deus, né? Deus sabe a hora certa para tudo. Então, quando a gente tem o bom ânimo, quando a gente tem essa fé consolidada, verdadeira, essa fé raciocinada, nós jamais vamos desistir das nossas lutas. E eu convido a todos que nos assistem a desenvolver essa verdadeira fé, para que a gente possa seguir lutando sempre, tendo a certeza também que o apoio divino jamais nos faltará. Muito bem, Jefferson. Isso me relembra, me reporta uma historinha, né, de alguém um povoado que estava muito aflito porque a chuva não vinha. E aí, então, ia ser feita uma celebração para que eles, então, invocassem, né, a chuva. E muito bem, entraram no templo e lá no templo fizeram todas as orações, enfim. E o orador, então, perguntou quem havia trazido o guarda-chuva. Apenas um tinha levado o guarda-chuva, que acreditava que aquele ali, aquela oração, ia ser poderosa para que chovesse. Então, a fé, mais ou menos, é nesse contexto, né, Jefferson, que a gente passa a compreender. Jefferson, estamos chegando, então, já chegamos no nosso limite aqui. Eu gostaria de ouvir brevemente
as tuas despedidas e considerações aqui aos nossos ouvintes. Muito bem, Vanderlei. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, obrigado por nos acompanharem nesses breves minutos. E lembrem sempre, fé é importantíssimo na nossa vida, mas precisa ser uma fé inteligente, uma fé raciocinada. Procure entender a Deus, procure vivenciar o que Deus nos traz através das suas leis, o que Jesus nos traz através dos seus exemplos, para que a gente possa seguir com essa coragem que é indispensável nas nossas lutas. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado à audiência dos nossos ouvintes. E foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo programa.